Boa noite, gente. Amém. Então hoje estou de volta, das curtas férias que tirei. Domingo passado tivemos mais uma vez o pastor Rogel aqui com a gente. E foi uma bênção, Fiquei sabendo, ele tem sido uma bênção, Tem nos ajudado muito, mas, já quero comunicar que ele já está se encaminhando para um ministério aqui pertinho, então ele já vai começar a estar ocupado nos domingos à noite, então perdemos a ajuda que tínhamos, mas Deus é bom, e vai nos ajudando um domingo de cada vez. Então hoje quero dar continuidade na série, hoje a gente chega à 6ª mensagem da série, e hoje o nosso tema é: tenham o mesmo modo de pensar uns com os outros. Tenham o mesmo modo de pensar uns com os outros. Então quero orar com vocês mais uma vez, e aí depois disso a gente vai para a introdução e para os textos. Senhor Jesus, eu quero colocar diante do Senhor Deus a nossa vida e o nosso coração, Pai. Quero que a gente possa fazer uma oração de entrega aqui nessa noite, dizendo: Deus, fala conosco, toca o nosso coração, toca a nossa vida, toca a nossa alma, nos ajuda a te ouvir, Deus, a ouvir tua voz e a podermos ser transformados, Deus, mais uma vez, pela tua palavra, pelo teu Espírito, e que a gente consiga, de fato, Deus, ouvir tua voz nessa noite através da tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, gente. Quero falar, então, hoje a respeito de unidade, A Bíblia vai usar esse termo, tem o mesmo modo de pensar uns aos outros, uns com os outros. Eu vou ler o texto mais para frente. E eu quero dizer que isso parece muito bonito, quando nós lemos, mas quando eu fiquei lendo esse texto, depois eu vou explicar ele em detalhes, eu admito que é bem difícil pensar nisso, porque nós somos pessoas diferentes, todos temos idades diferentes, todos viemos de famílias diferentes, nós devemos representar pelo menos 8 ou 9 estados diferentes aqui na nossa igreja, culturas diferentes. Alguns de nós vieram de igrejas diferentes, de denominações diferentes, inclusive alguns de nós com traumas dessas igrejas. Então, ou seja, pensa em tudo isso, junta tudo isso e coloca sentado aqui. E aí o texto bíblico diz assim: pensem iguais. Tenham o mesmo modo de pensar, que traduzido seria pensem iguais, numa linguagem mais simples. Vocês precisam pensar da mesma forma. Eu fiquei pensando e disse: puxa Deus, é bastante complexo, bastante difícil entender como isso vai acontecer na prática. E o que eu vou tentar, então, é, em 4 pontos, explicar para vocês como a gente pode fazer isso, e quais são os conselhos bíblicos para isso, tá bom? O primeiro deles está lá em João, capítulo 17. Nós usaremos 4 textos, cada um, para embasar um dos pontos. João, capítulo 17, versículos 20 a 23. João 17, versículos 20 a 23. João 17, 20 a 23. Essa é aquele momento que Jesus está orando, pelos discípulos, aqueles que caminhavam consigo. E aí, em um dos trechos, ele vai dizer assim: minha oração não é apenas por eles, peço também por aqueles que crerão em mim, ou seja, nós que vemos depois, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22, dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim. Veja bem agora, a continuação do 23, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, assim como amaste a mim. Vou repetir: que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, assim como amaste a mim. Então, nosso primeiro ensino da noite é: a unidade torna a igreja atraente para as pessoas de fora. Torna a igreja atraente para as pessoas de fora. Eu vou analisar isso em 2 aspectos.
Primeiro deles, falando daqueles que não são cristãos, e depois falarei, né, de como os não cristãos enxergam. Então, para aqueles que não são cristãos, pessoas que ainda não conhecem Jesus, elas, né, quando são convidadas para uma igreja, é natural que elas vão preferir fazer parte de uma comunidade saudável do que de uma comunidade doente. Elas vão preferir estar num ambiente onde elas serão bem cuidadas, amadas e desfrutarão daquilo que a Bíblia ensina de forma equilibrada, do que de um ambiente que tenha bobagens ou heresias ou etc. Então, é muito mais fácil você convidar uma pessoa que não é cristã para estar no ambiente da igreja quando você está dentro de uma igreja saudável. É muito mais fácil, né? Você tem menos medo, digamos assim, né? Não que deveríamos ter medo, mas às vezes a gente sente aquele receio, né? Será que eu convido? Não convido? Pode ser que atrapalhe a amizade. Não, mas eu vou convidar. E aí fica aquela coisa de faço ou não faço. Então é muito mais fácil quando nós estamos numa igreja que a gente concorda com o que está acontecendo, que a gente se sente à vontade, que a gente fica feliz, que a gente gosta do que está acontecendo ali, né? Então, no versículo 23, Jesus fala, né? Plena unidade para que o mundo saiba que Deus, para que o mundo saiba que Deus que enviou ele, né? No caso de Jesus. Então, a nossa unidade, ela não só glorifica a Deus, como ela anuncia ele ao mundo. Uma igreja unida, uma igreja forte, é uma igreja que prospera quando o assunto é vencer as trevas. Então, gostaria que você refletisse sobre esse primeiro ensino, que você pensasse um pouco sobre isso, né? O quanto mais forte nós nos tornamos em termos de viver os mandamentos bíblicos, de viver aquilo que a Bíblia ensina, de termos entre nós saúde espiritual individualmente, né, e coletivamente, ou seja, entre nós, nas amizades, nos pequenos grupos, não termos rixas, esse tipo de coisa faz com que nós nos tornemos cada vez mais uma igreja saudável. E a gente vai, então, vivendo essa unidade uns com os outros. E o segundo subponto, né, que eu comentei, o segundo aspecto seria falando daqueles que já são cristãos, né? Então, Deus ele vai acrescentando pessoas à medida que o nosso ambiente se torna cada vez mais bíblico e saudável. Então, ou seja, é muito mais sólido, eu não vou dizer fácil, eu vou dizer sólido, quando nós temos um ambiente bíblico e saudável no nosso meio. É muito mais gostoso de nós podermos compartilhar sobre que igreja somos, que igreja acreditamos, o que estamos vivendo, o que Deus tem feito no nosso meio. Né? Então, nós temos uma política de não pescar em aquário, né? Se você nunca ouviu esse termo, ele não é bíblico, né? Mas ele é uma expressão que a gente usa sobre não convidar pessoas de outra igreja, mas acontece que, às vezes, pessoas que estão sem uma igreja, que estão sem frequentar uma igreja um tempo, elas perguntam, como é que é a sua igreja? Posso ir? Quero ir? Que dia que é o culto? Então, é muito mais fácil para a gente dizer, olha, vem, participa e etc. Eu me lembro que eu experimentei muito isso na minha história, né, com a minha igreja antiga. Eu fiz parte dela desde a minha infância, desde que eu tinha mais ou menos 8 anos. E ela sempre foi uma igreja boa, ela nunca foi uma igreja ruim, mas ela teve uma etapa em que ela era uma igreja muito fechada e, de fato, não era um ambiente assim que favorecia você convidar pessoas, principalmente pessoas fora do estereótipo, né, fora daquele padrão, né, família, casada, com filhos e etc. E eu me lembro que nós chegamos fora desse padrão, né? Minha mãe ela ia sem meu pai, então nós fomos a primeira família da igreja que não vinha o marido junto, e isso já deixava a gente meio fora, digamos assim, desse padrão, desse estereótipo. E eu me lembro como aquilo foi me incomodando ao longo da infância. Depois, já na adolescência, na vida adulta, eu percebi como isso havia mudado e como a igreja ela foi se tornando mais forte, mais saudável, e como era muito mais fácil e muito mais gostoso até o processo de convidar alguém. Porque eu sabia que aquela pessoa que fosse junto comigo, ela seria bem recebida, ela seria bem-vinda, independente da história que ela tinha, independente do que já tinha acontecido na vida dela. E que, se você para olhar para a Bíblia, com calma e sem essas subversões, né, sem subverter o texto que a gente faz ao longo da história, mas se você tenta olhar para o texto de forma mais pura, você vai ver que é o que o texto diz. Então, eu me lembro de ter visto isso, essa chave ela girando na minha cabeça e experimentando essa sensação de como é gostoso poder convidar alguém dizendo, não, pode ir na minha igreja. Lá você não vai isso, não vai aquilo, não vai aquele outro. Né? Não vou dar exemplos, mas você entende. Né? Lá você vai entrar, vai ter um bom louvor, uma boa pregação, um bom ambiente, vai ser bem acolhido e vai embora sem nenhum grande dano, digamos assim.
Então, isso é uma igreja saudável. E isso, para mim, é a leitura, né, uma das leituras desse texto, de que quando a gente vive, então, essa paz, né, no nosso ambiente enquanto igreja, fica muito mais fácil de nós recebermos pessoas no nosso meio e de nós vivermos essa unidade que o texto está falando, essa paz entre nós, de que a gente possa, então, receber pessoas aqui e elas possam desfrutar desse ambiente. Mais um texto só para a gente fechar esse primeiro ponto, Romanos 15, 5. Romanos 15, 5. Romanos 15, 5. Ele vai dizer que o Deus paciente e encorajador dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que juntos e a uma só voz glorifiquem ao Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então esse seria um versículo para a gente encerrar esse primeiro ponto, né? Juntos e uma só voz, né? Com uma só voz a gente possa glorificar a Deus. Então essa caminhada junta é o que vai nos tornar esse ambiente saudável, né? Claro, com muitos outros aspectos, mas hoje falando da unidade especificamente. Para a gente transicionar para o segundo ponto, eu só queria falar daquela ideia que volta e meia eu trago, né? Que, de novo, né, ela não é bíblica, ela é só uma ilustração que eu uso para descrever como eu vejo a nossa igreja, como sendo aquela ideia do coletivo de barcos, né? Todo mundo navegando juntinho e a gente vai indo. Então, o que acontece? Se tem alguém que navega para um lado contrário, ele se afasta do grupo e é inevitável. Se tem alguém que... Obrigado, dona Rose. Eu estava querendo mesmo, mas o Ednei, além de surdo, ele estava bem focado no texto, aí eu falei, não adianta eu chamar ele que ele não vai me ouvir, então... Mas tu está certo, Ednei, obrigado por estar lendo o texto. Obrigado, dona Roseli. E aí, se a gente tem um barquinho que só se afasta, ok, é ruim para essa pessoa, mas o coletivo segue. O problema é que às vezes tem um barquinho que ele se atravessa no meio dos outros e bagunça tudo que está acontecendo. E isso não é bom para a igreja. Por isso que a gente precisa, juntos, a uma só voz, glorificar a Deus. Eu vou explicar isso mais para frente nos outros pontos, né? Esse seria, até eu diria, um ponto mais introdutório. Então vamos lá para o próximo texto, está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Esse aqui é um dos textos mais complexos. 1 Coríntios 1, 10. Primeira Coríntios 1, 10. O texto vai dizer, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos que concordem uns com os outros no que falam e que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos em um só pensamento e em um só parecer. Pergunta, isso parece possível para vocês? Não, falem bem sincero. Eu acho que não, por isso que eu estou perguntando, parece possível? Agora você pense, nós somos uma igreja pequena, agora você me pergunte como é que faz isso numa igreja grande. Todos num só pensamento. Tenho certeza que se aqui, que somos um grupo pequeno, eu perguntar, todo mundo concorda com tal coisa? Alguém vai dizer, não, eu discordo. Todo mundo concorda com tal decisão, com tal ideia de fazer tal coisa, de pinta de azul, pinta de vermelho, pinta de branco, pinta de preto. Entende? É praticamente impossível. E esse foi um dos pontos mais divertidos, digamos assim, de construir o sermão, porque é impossível. E eu disse, Deus, o que eu vou pregar sobre isso? Só que, claro, né, eu achei algumas respostas. Algumas delas eu recorria a teólogos, né, tentando pensar em como buscar ajuda. Né, eu pedi ajuda aos universitários, né, não sei quem lembra do programa do Silvio Santos, e peguei alguns autores que eu admiro muito e fui ver o que eles falavam sobre o assunto. Então, vamos lá. Ele diz, né, concordar uns com os outros no que falam, que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos em um só pensamento. Essa parte, para mim, ela é bem difícil, né? Em um só parecer. Então, grave o enunciado, tá? Unidade está acima da concordância.
Então, isso aqui é bem complexo, eu vou tentar explicar, porque quando eu escrevi, nem eu mesmo concordei. Mas depois, quando eu construir o ponto, você vai ver que faz sentido. A unidade, né, da igreja, do pensamento, ela está acima de eu concordar ou não. Ela está acima da concordância. Então, em primeiro lugar, vamos ver o que é unidade. Tá? Unidade, né, na igreja é o estado de comunhão e concordância entre os cristãos, no qual, apesar das diferenças individuais, lembra que eu citei no primeiro ponto, né, na introdução, as diferenças individuais ou culturais, todos vivem amor, respeito e cooperação com um só propósito. Então você tem que gravar essa ideia do propósito, porque é ela que vai ajudar a resolver essa questão de ter um só pensamento. Por quê? Porque se a ideia é que a gente concorde sem propósito, é impossível. Porque daí cada um vai querer trazer o seu pensamento para a mesa e vai dizer, não, eu acho que tem que ser assim. E o outro diz, eu acho que tem que ser assim. E é assim que nós temos mais de, talvez, 40 mil denominações no mundo inteiro. No Brasil, pelo menos, 4.500 denominações. Por causa que cada um disse, não, mas eu acho que é desse jeito. E não tem problema, tá? Eu não acho que ter muitas denominações é ruim, até porque eu não quero fazer parte de várias que estão por aí. Então, ou seja, eu agradeço a Deus que Ele tenha criado essa nossa aqui, porque eu me sinto à vontade sendo batista. Essa semana eu tive a experiência de estar em um ambiente não batista. Semana passada, num pequeno congresso que eu fui de um dia aqui perto, e não teve nada de ruim, só era diferente. E eu disse para a Renata, não me serve, eu não gosto, eu quero o meu mundo, entendeu? Então, eu agradeço a Deus que exista essa pluralidade. Isso não é ruim, gravem, isso não é ruim. Não foi o diabo que criou as denominações, não foi ele que causou divisão e destruiu a igreja, como alguns falam. Isso é justamente porque Deus sabe que nós somos pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com formas de ver a coisa diferente, que se sentem à vontade em contextos diferentes. Então, voltando. Então, aqui a frase. Tá. Então, ou seja, com um só propósito, glorificar a Deus e cumprir a sua missão no mundo como um só corpo em Cristo. Deus nos deu uma missão, né? Deus tem uma missão, né? E nós entramos na missão dele, que é trazer o homem de volta para si, né? Regenerar o homem, trazer o homem de volta através da salvação, através do sacrifício de Cristo. Se a gente fica focado nisso, é muito mais fácil de a gente desfocar de outras coisas. E aí um dos outros textos que eu vou trazer, você vai ver como isso é forte. Mas agora só quero introduzir. Então, ou seja, quando a gente tem o foco na missão, a gente acaba deixando de lado algumas, não todas, mas algumas discordâncias. Vou dar um exemplo bem simples. Se a gente está bem focado no que a gente quer como igreja, em termos de visão e etc., nós vamos caminhar para lá, independente se os detalhes são um pouco diferentes daquilo que você concorda. Porque são detalhes. Mas a missão de levar pessoas a Cristo, de crescermos espiritualmente, de termos comunhão, se isso está sendo cumprido, você não vai se incomodar. Entende o raciocínio? Agora, o problema é quando há uma discordância muito violenta, que principalmente afeta a sua consciência. Aí você diz, não, isso eu não posso fazer. Aí eu preciso pensar em soluções, e isso eu vou trazer num outro ponto, não nesse, no terceiro. Então, voltando, a unidade, basicamente, ela tem a ver com propósito. E aí, quando a gente tem esse propósito firmado, é mais fácil. Então, grave, né? Unidade não é concordar 100%. Nunca foi, nunca vai ser. Então, eu estou falando aqui de forma geral, né? Porque dificilmente você só vai ser pastoreado por mim por toda a sua vida. Você, em algum momento, vai estar ou em outra igreja ou com outro pastor nessa igreja. Então, é importante que você entenda o conceito e não associe ele somente a mim. Então, você vai precisar exercitar e viver isso para sempre, aqui e em qualquer outro lugar. Você nunca vai concordar 100%. Eu já amei muito alguns pastores, né, que me lideraram. O pastor Tércio foi meu pai espiritual por toda a minha jornada. Dos meus 14 anos até hoje ele ainda tem influência sobre mim. Eu tenho 38, é bastante tempo. Mas eu nunca concordei com tudo que ele fez. Pelo contrário, já me irritei muito com ele. Já discutimos, já brigamos, já tivemos conversas difíceis, já falamos alto um com o outro, já ficamos sem nos falar por um tempo até nos perdoarmos. Já vivemos tudo que vocês podem imaginar. Uma relação de 24 anos. Mas se você me perguntar o quanto eu amo ele, quem convive comigo sabe. Hoje eu falo menos dele, mas ele é uma das pessoas que eu mais amo na face da terra. Se eu tiver que fazer uma lista, né, vai estar a Renata, a Cecília, tia Gema, que é minha mãe espiritual, me levou para Jesus. Talvez ele seja a quarta ou quinta pessoa que eu mais amo na vida. Entende o raciocínio? Aí me pergunta se eu concordo, eu vou repetir. Não concordo. Acho que cada vez concordo menos, à medida que eu vou ficando mais velho, tendo mais opinião. Mas
o meu amor é igual. Conseguiu pesar a balança? Então, discordo, mas amo. Só não vou dizer que eu amo cada vez mais, porque eu convivo menos com ele, então seria hipocrisia. Mas o meu amor é sólido e a minha discordância cresce à medida que eu me torno mais velho, mais maduro e mudo de opinião e começo a pensar em coisas diferentes. Então, aqui eu já vou pôr um plus, né? Amor e concordância não precisam estar na mesma frase. Você pode discordar e amar, tá? Mas isso aqui é só um plus. Então, unidade não é concordar 100%. Então, vamos lá. Como discordar do seu pastor em alguns aspectos e ainda assim amá-lo e apoiá-lo? Aqui eu vou te contar alguns segredos, eu já devo ter dito, mas como esse é o nosso foco, o nosso assunto, eu quero que você grave. Renata, né? Não está aqui ainda, ela está no aniversário e daqui a pouco ela aparece, mas ela não concorda, não só não concorda com 100% do que eu digo, como acho que ela não concorda nem com 30%. Então, assim, é muito difícil alguma coisa que eu ponho na mesa que ela diz, nossa, que maravilhoso, vamos fazer. Eu estou falando bem sério, é muito difícil. Talvez assim, ó, de 20% a 40% do que eu digo, ela diz boa ideia. O resto, não é porque ela não gosta de mim, é porque às vezes são ideias ruins mesmo. Então, ou seja, ela não concorda 100% comigo. A nossa equipe ministerial, né, hoje composta por Wesley, Raquel e Pedro Henrique, não concorda 100%. Diretoria, concorda menos ainda. Entende o raciocínio? E isso faz com que a coisa caminhe ajustada. Isso é plenamente bíblico, né? A Bíblia vai dizer que na multidão de conselheiros há sabedoria. Não tem. Aí se você pergunta assim, Caio, nem você concorda contigo mesmo? Às vezes nem eu, gente. Tem coisas que eu já tomei de decisão que em muito pouco tempo eu olho para trás e digo, tchê, por que eu fui fazer isso? Não faz sentido. Teve coisas que eu tomei de decisão que um ano depois eu olhei e disse, puxa, que falta de sabedoria. Teve coisas que eu tomo de decisão e às vezes instantaneamente eu digo, olha, não era o que eu queria estar decidindo, mas é o que eu tenho de melhor no momento. E eu vou precisar fazer isso. Entende? Quando nem você concorda consigo mesmo. Então, a unidade ela não tem a ver 100% com concordância. Ela tem a ver com caminhar junto, com amar, com apoiar, com andar perto, independente se você concorda 100%. Então, eu vou te dar uma frase bem boa do Timothy Keller, um dos maiores teólogos, eu ia dizer da atualidade, mas ele já foi encontrar Jesus faz acho que uns 2 anos. Mas ele disse o seguinte, unidade na igreja não é pensar igual, mas amar igual. Não é pensar igual, mas amar igual, mesmo quando não concordamos. O evangelho nos une mais do que qualquer divergência pode nos separar. Então, qual que é o ponto central de toda a nossa igreja? O evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos querer a mesma coisa. Não posso afirmar que queremos, mas nós precisamos querer a mesma coisa. Se o que você quer é a centralidade de Cristo, se o que você quer é a centralidade do evangelho, que é o que eu também quero, as coisas que vêm ao redor, nós conseguiremos contorná-las. Nós conseguiremos conversar sobre elas e achar um meio termo ou uma forma de fazer. Certo? Agora eu quero falar rapidamente sobre algumas, né, letra A, B, C e tal. Eu gosto de botar em letras para ajudar você a se organizar. Então, vamos falar algumas coisas. Eu tenho, na verdade, 5 letras, de A até E no ponto 2, né, que é onde a gente está. Primeira delas, eu discordo, eu vou te dar situações, tá? Eu discordo, né, do que acontece, está acontecendo. Eu nem estou falando especificamente de nós, porque nós não temos hoje uma visão ainda tão clara, né? Nós somos uma revitalização, a gente está terminando essa jornada, estamos em busca de construir uma visão esse ano para apresentar para a igreja em março do ano que vem. Então eu nem falo tanto pensando em mim ou em nós, porque a coisa aqui ela anda bem suave, né? Mas é importante você aprender o princípio como um todo, porque em algum momento isso vai chegar até você. Eu discordo, né? Estou dando um exemplo, né? Fulano diz assim, eu discordo, mas eu quero influenciar para que seja diferente porque eu penso que está errado. Ou seja, a pessoa ela se incomoda, ela diz, não, eu acho que está errado. Aí o que você precisa fazer? Chamar o seu pastor ou o líder do ministério que você está e explicar a situação. Porque a situação ela não vai mudar sozinha por conta. E ela não vai mudar se você fala para outra pessoa. Ela vai mudar se você fala para quem tem poder de influência. Então, quem hoje tem poder de influência na igreja? Sou eu, como pastor da igreja. Eu posso mudar as coisas, eu posso convocar reuniões, eu posso mudar alguns aspectos de algumas coisas. Quem pode mudar os ministérios? Louvor, multimídia, infantil, os líderes dos ministérios. Então, ou seja, nós precisamos dar um tiro certo, né? E não ficar tirando para tudo que é lado. Nossa, fulano, tu viu o que está acontecendo em tal lugar? Nossa, aquilo está errado, isso, aquilo. Isso não constrói.
isso acaba só esparramando a informação para os lados, né? E ela nunca chega no centro, ela não chega onde precisa. Então, de novo, né? Quando eu falo desses assuntos, eu falo num misto de paz com desconfiança, né? Paz, porque nossa igreja é uma igreja muito pacífica, né? Desconfiança, porque eu não sei tudo que é conversado por aí, então eu quero acreditar que está tudo bem, mas de que essas conversas elas não aconteçam, porque elas não edificam, né? Elas não são saudáveis. Então, eu discordo, mas eu quero influenciar para que seja diferente, porque eu penso que está errado. Você tem que ir na fonte, você tem que ir na pessoa que, para você, gerou aquela situação, que geralmente são os líderes. São os líderes. Aqui só mais uma frase para você gravar se quiser. A verdadeira unidade na igreja ela não é baseada em um compromisso com o erro, né? Então, eu sempre espero isso, que você não tenha comprometimento com o erro, mas na submissão comum à verdade do evangelho. Então, a gente não acredita nisso, né? Aquela coisa de, você tem que obedecer o líder, baixa a cabeça e segue desse jeito. Isso até é pregado em algumas outras igrejas, denominações, mas não é o que nós acreditamos, né? Nós estamos debaixo do evangelho, e se o evangelho condena, a gente vai condenar também. Se alguma decisão tomada por nós, liderança, ela não for estritamente bíblica, a gente precisa corrigir isso, tá bom? Essa frase é do Lloyd Jones, né? Um grande autor também. Segunda opção, então eu discordo, mas eu quero influenciar para que seja diferente, porque eu não gosto do caminho escolhido por simples escolha pessoal. Nesse caso, né, eu quero dizer para você que não tem muito o que fazer, né? Você precisa aceitar e pedir para Jesus te ajudar. Porque se tem muito a ver com o seu coração, com escolhas pessoais, e não é algo que está baseado num erro da liderança, não tem como mudar. Porque daí você não pode chegar para a sua liderança e dizer, olha, eu acho, as pessoas já me dizem isso algumas vezes, tá? Isso aqui é caso próprio, não é só um caso fictício que eu coloquei. As pessoas às vezes dizem, eu acho que deveria ser diferente. Ok, mas por quê, né? Baseado... Não, eu não gosto e eu quero, acho, etc. Pode usar qualquer verbo que seja diferente. Então, a minha resposta para você é não vai mudar, né? Não vai mudar, não tem uma razão para mudar. Vai mudar se estiver baseado num erro bíblico, aí a gente vai rever, ou às vezes até num erro de visão, um erro estratégico, como tem acontecido, né? Quem participa da liderança da igreja sabe quantas conversas a gente tem sobre a sintonia fina, né? Que a gente tinha no rádio antigamente, ainda tem alguns rádios, mas a gente vai devagarinho até achar aquele som perfeito, né? A gente vai fazendo isso, a gente vai conversando, vai subtraindo coisas, colocando coisas, mas nunca só por uma vontade pessoal de alguém, mas sempre quando a gente vê que tem algo errado. Terceiro, e aqui eu quero que você olhe com mais carinho, é o seguinte, eu discordo e eu não vou conseguir conviver com essa visão. Ou seja, eu realmente, para mim, não dá. E aí, a minha única solução é procurar uma outra igreja, procurar um outro caminho. E, de novo, não estou dizendo que é o nosso caso que eu quero que ninguém vá embora. Estou te ajudando a entender opções e a pensar o texto bíblico. John Stott, também um grande autor contemporâneo, ele vai dizer o seguinte, a unidade cristã não é uma uniformidade imposta, mas uma harmonia espiritual profunda que nasce de uma comunhão comum com Cristo e do amor mútuo. Uma comunhão comum, né, com Cristo e do amor mútuo. Então, assim, gente, nenhuma igreja se torna saudável quando há imposição de visão, quando há imposição de posturas, quando há imposição de regras ou de nada disso. Então, assim, as coisas que nós... Hoje a gente, como eu disse, vive um momento de menos mudanças na igreja, né? Há 1 ano e meio atrás a gente encerrou um ciclo de muitas mudanças, depois paramos um pouco agora, né, em relação à enchente, tudo isso, e agora temos vivido uma fase um pouco mais tranquila, como eu disse, a gente vai encerrar a revitalização em março, se Deus assim confirmar, então ainda espero a confirmação de Deus, e depois a gente vai entrar numa nova etapa como igreja, né, que vai ser anunciada na hora certa. Mas aquele monte de mudança que a gente teve, agora está diminuindo. Então, o que acontece? Essas mudanças, quando elas são impostas, é claro que são cansativas, né? Do tipo, as coisas vêm e mudam da noite para o dia, e tudo isso é muito difícil de lidar. E mesmo eu, quando penso no que a gente viveu aqui, desde que eu cheguei, agosto de 2020 para cá, é claro que teve coisas que eu trouxe muito rápido, outras eu acho que foram muito devagar, outras não deu tempo da gente pensar muito, outras a gente pensou demais e demorou para fazer. Tem coisas que a gente demorou 5 anos para implementar, tem coisas que foram em 2, 3 meses. Mas o fato é, a gente precisa fazer isso de forma organizada. O problema dessa questão da visão, quando a pessoa diz assim, não,
Eu não consigo conviver com isso e preciso escolher uma outra igreja. Isso acontece, gente, isso é natural. Nós recebemos pessoas na nossa igreja que vêm de outros contextos e dizem, olha, eu vim porque lá eu não conseguia mais conviver com a visão. Assim como tem pessoas que saem daqui e vão para outras igrejas, e aconteceu na minha gestão, isso é totalmente natural, que disseram para mim, eu acho maravilhoso quando a pessoa diz, né, eu acho mais triste quando a pessoa só some, eu não sei porquê, mas quando a pessoa diz, é maravilhoso. Ela diz, olha, eu estou indo porque eu não concordo mais e eu quero um ambiente X e Y que tenha tal e tal coisa. Ok, é uma escolha, está tudo bem. Né? Lembre-se que mudar de igreja não é pecado. Você precisa gravar essa frase. Eu não quero que ninguém mude, eu só estou ensinando para você. Meu papel aqui é ensinar. Né? Não é um pecado. O pecado é quando você faz bagunçando a igreja, né? Quando você comete pecados no processo. Mas o ato em si não é pecado, senão todas as igrejas no mundo estariam em pecado, porque o trânsito ele é gigantesco entre as igrejas. A questão sempre é a motivação, como que é feito. Então, isso ajuda a manter a paz e a unidade uns com os outros. Continuando. O perigo, então, dessa letra C, dessa mudança só por discordância, é você ter questões, então, não bem resolvidas, não tratadas, e ficar trocando de igreja, achando que o problema está sempre nas igrejas, né? Então, para mim, a questão é a seguinte, é investigar o coração. Quando eu vivo uma vez essa experiência, tipo, puxa, meu pastor se perdeu na teologia, mudou de pastor, vem um pastor que eu não concordo, ou eu estou numa igreja que já é uma igreja estranha e eu descobri e agora eu estou indo para uma igreja mais séria, e você vive uma vez essa mudança, eu acho totalmente tranquilo. Mas quando isso acontece 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e aí isso vai vindo numa sucessão, aí já começa aquele perigo de, opa, será que não é em mim que está acontecendo alguma coisa errada? Será que não sou eu que preciso investigar o meu coração? Será que não sou eu que olho e digo, puxa, nenhum pastor presta, né? Porque de verdade nenhum presta, né? A gente só presta pela graça de Deus. Mas é sabido, gente, eu nunca consegui esconder de vocês que eu tenho pecados, né? Primeiro que eu nunca tentei, segundo que eu nunca consegui. E eu tenho certeza que todos vocês poderiam fazer uma reunião, né? Gente, vamos listar os pecados do Caio. E aí anota ali, quem acha que ele faz tal coisa? É, isso aí ele faz. Isso aqui também, é natural. Se a gente fizesse isso com cada um de nós aqui, quem convive uns com os outros, a gente sabe os nossos pecados. A gente vê, né? Davi dizia nos Salmos, eu confundo 51 com 32, mas é em um desses dois. Meu pecado está sempre diante de mim, ele fala. O pecado está sempre diante de mim. O meu está sempre diante de mim. Então, eu nunca esperei e nunca espero, né, como ferramenta de unidade da igreja, a invisibilidade, né, do meu pecado. Eu nunca espero que as pessoas não percebam as coisas que acontecem. O problema é quando as pessoas usam isso como um subterfúgio, como uma razão, uma resposta, para estar sempre trocando. E aí diz, não, vou embora porque o pastor tal coisa. E aí, coitado do pastor, é sempre o pastor. Então, vou embora porque o pastor tal coisa. Vou embora. E eu estou falando bem sincero, às vezes o pastor é culpado. Eu não tenho como defender minha categoria, né? Pastor não tem sindicato, então a gente pode reclamar uns dos outros. Às vezes é culpado, às vezes o pastor ele é bagunça, às vezes ele avacalha a igreja, às vezes ele toma, sabe, decisões horríveis, às vezes ele faz coisas que ele não deveria. Mas a questão é, quando não faz, precisa ser repensado. Então, fique com isso no seu coração, pense bem, então entenda que não há um problema em si, mas que a gente precisa entender qual é a raiz disso, se isso vem de alguma dor, de alguma ferida e etc. Letra D, eu até concordo, mas eu quero influenciar para onde está indo. Eu concordo, mas eu quero influenciar para onde está indo. Então, a minha resposta para você é, você precisa entrar para a liderança. Porque quem influencia para onde está indo é a liderança. É lá que nós tomamos essas decisões. O que acontece, às vezes, numa igreja? E isso atrapalha a unidade. Aquela pessoa que ela tem muita opinião, mas ela não tem muito compromisso, né? Então, eu vou falar isso com muito amor e muito carinho, não estou brabo, mas eu preciso dizer isso. Muita opinião, mas não tem muito compromisso. Então, ela quer dizer para onde a igreja tem que ir, mas ela não quer fazer parte de uma liderança. E a liderança, gente, ela sempre é uma escadinha. Ninguém chega na igreja e entra para a diretoria um mês depois. Com raras exceções, né? Mas não é esse o caminho. Ninguém chega na igreja e entra para a liderança de um pequeno grupo imediatamente. A não ser que seja um pastor contratado, etc. Mas não um membro comum, digamos assim. É uma jornada. A gente vai convivendo e confiando nas pessoas. A gente vai vendo as posturas delas. E quase sempre, numa igreja pequena, né, como a nossa, essa jornada ela passa por mim. Então, ela passa por como eu vou vendo,
pela relação que eu vou tendo e pela minha indicação e pelo meu convite. Então não adianta a pessoa só olhar lá de longe e dizer assim, como eu queria, né? Lembra dos barquinhos? A pessoa fica lá no fundo, tipo aquele aluno do fundão, assim, lá no último barquinho da frota, e aí diz, não, olha lá para onde é que o capitão está indo, eu queria que ele fosse para aquele lado. Bom, então o que você faz? Dá uma acelerada no seu barquinho, encosta perto do capitão, diz, ó, eu vou navegar perto de você, e eu penso que, por causa dessa e dessa razão, poderíamos ir para esse lado. Ou eu não penso nada, mas eu queria andar perto de você para que eu possa junto influenciar. Como se constrói uma liderança na igreja? Com pessoas de compromisso, que vão se achegando devagarinho até os ambientes onde é necessário, e vão se oferecendo, vão dizendo, ó, quero fazer parte, quero ajudar. E quando essa pessoa menos espera, ela está liderando um pequeno grupo, ela está dentro de uma diretoria, ela está no conselho geral da igreja, ela está em algum ministério, e quando ela menos espera, ela está ajudando a escolher para onde vai. Então, assim, é mais fácil de ajudar a decidir para onde vai. Tudo isso, para a gente voltar para o texto base, tá? Do ponto, né? Então, ele vai dizer assim, suplico que todos concordem uns com os outros no que falo, que não haja divisão entre vocês, antes que todos estejam unidos em um só pensamento. Então, estou explicando para você como que a gente faz para ter um só pensamento. Eu dei várias opções, tá? Letra E, o que eu considero, né, um caminho mais saudável e bíblico, resumindo, então, numa frase do John Piper, também um autor contemporâneo, diz o seguinte, a unidade cristã é preciosa porque testifica que Cristo é mais importante que as nossas diferenças. A unidade cristã ela é preciosa porque testifica que Cristo é mais importante que as nossas diferenças. Então, grave bem, em nome de Jesus, nós temos e sempre teremos diferenças. Nós nunca concordaremos 100% em tudo. Você entende isso? Você pode, inclusive, dizer amém para isso. Nunca, gente. É impossível, né, que a gente chegue e diga assim, nossa, que visão maravilhosa que o pastor trouxe, concordo 100%. Como eu disse, nem a minha digníssima esposa concorda 100%. Nem eu mesmo, às vezes, concordo 100%. E você também não precisa concordar 100%. Mas você precisa... Vamos lá para o início do ponto. A unidade... Não, esse aqui é o ponto 1, ponto 2. Calma aí, que eu estou lento aqui na minha operação. A unidade, então, ela está acima da concordância. Então, mesmo que você não concorde, o que eu peço para você é mantenha a unidade da igreja. Esforce-se para manter a unidade e da igreja. E assim a gente mantém as coisas bíblicas, saudáveis, pacíficas, sem crise, sem briga e sem estresse. Amém? Para a gente fechar o ponto 2, ajude a construir. Ore por mim. Né? Por que por mim? Porque a visão ela parte de mim. Né? Não pode, não deve ser feita por outra pessoa, não deve e não pode ser feita por pessoas que estejam, não em níveis inferiores, né? Mas que estejam em ambientes diferentes de liderança. Ela precisa passar por mim. Para onde a igreja está indo, precisa passar por mim. Então, ore por mim, ore pela visão, ore pelo futuro da igreja, ore para que Deus me dê esse discernimento. Como eu disse, né? Até março do ano que vem, eu espero que a gente possa construir isso, entregar isso para toda a igreja e dizer, ó, essa é a nossa visão, é para cá que a gente está indo, é isso que Deus tem falado com a gente. Né, já existe um material sendo elaborado, eu já tenho algumas coisas, né, que são guardadas no meu computador, mas ainda todas, não preliminares, mas nenhuma delas está pronta para trazer aqui e dizer, ó, é isso aqui. Mas algumas delas a gente já vive, você já sente elas, né, mas você ainda não viu elas escritas numa frase. Meu trabalho vai ser escrevê-las numa frase e poder mostrar isso. Então, ore por isso, né, ore por esse grupo chamado Igreja Batista Central de Canoas. Ore pela Igreja Batista Central de Canoas. Ore por mim, ore pela liderança. Wesley, ela deve ter apertado para passar o capítulo. Essa Bíblia, a gente aperta para passar o capítulo, mas tem um botãozinho que, na verdade, é aperta para dar play na leitura. Eu e o Renato falamos sobre isso ontem, ainda de mandar um e-mail para a Ioverso e pedir para eles trocarem. Não se preocupa, dona Rosa, acontece com todo mundo. Vamos lá. Terceiro, Efésios 4, de 1 a 6. Efésios 4, de 1 a 6. Como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam. Efésios 4, de 1 a 6.
com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Versículo 3, prestem bem atenção aqui, texto-chave, né? Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. 4, há um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança quando foram chamados. 5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Terceiro, a unidade não é natural. Ela é mantida por esforço. Unidade na igreja não é algo natural. Ela é mantida pelo nosso esforço ou por esforço, né? Esforço individual. Versículo 13, ele vai dizer, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Então, quando ele fala isso para mim, é porque ele entendeu que não é algo que vem natural, né? Não é algo que as pessoas fazem naturalmente, é algo que nós precisamos gerar, né? Que vem de algumas ações. E aqui eu quero listar várias ações, né? Várias ações, e quero que você tente acompanhar comigo, né? Então, a unidade ela não acontece ao acaso, ela é a soma da decisão de cada irmão individualmente dentro da igreja. Vou dar vários exemplos, alguns com versículos, outros não. O primeiro deles, não falar das pessoas que não estão presentes na conversa de forma pejorativa. Isso é básico, você já deve ter ouvido. Isso não serve só para a igreja, serve para qualquer tipo de relacionamento, de amizade, etc. É o famoso, né? Fulano, fulana, tu viu o que aconteceu com o ciclano? Se isso é pejorativo, ou seja, se vai falar mal, se vai prejudicar a pessoa, se está falando de defeitos, de coisas que deram errado, se está falando de falhas, isso não vai gerar unidade da igreja. Segundo, não passar para frente histórias que você não tem certeza dos fatos, né? Eu já me vi fazendo isso, né? Hoje eu não fiz isso, mas eu senti isso, né? Eu vi algo que aconteceu num grupo da igreja, fiquei muito triste, mas muito triste mesmo, assim, foram 10 minutos com o coração arrasado, até que depois eu vi que eu não tinha entendido a história. Tinha sido uma falha de interpretação minha, por uma bobagem que eu mesmo fiz. E aí eu disse para a Renata, eu falei, mas que barbaridade. Fiquei 10 minutos triste por uma coisa que eu... Agora, imagina se eu tivesse passado para frente, chamado a liderança, ligado para a Renata, foi algo bem sério, assim. Tivesse ligado para a Renata, chamado alguém e dito, não, olha só, isso aqui que aconteceu. Eu não sabia que era verdade, eu não chequei os fatos, eu só li errado e interpretei errado. Então, não passe para frente histórias que você não tem certeza dos fatos, né? Isso ajuda bastante. Terceiro, não divida suas dores com a pessoa errada, né? Não divida suas dores com a pessoa errada. Todos nós temos dores, a igreja gera dores em nós. Aí tu diz, é a igreja? Não, seres humanos. Se você faz parte de um CTG ou se você faz parte de uma igreja, nos dois ambientes você vai ser machucado. Se você tem uma família, você vai ser machucado. Se você casou, você vai ser machucado. Se você começou a namorar ontem, você vai ser machucado. Se você teve um filho, ele vai te machucar. Hoje ainda não, né? Minha filha tem 4 anos, ela ainda não me machuca emocionalmente. Mas eu sei que em algum momento isso vai acontecer quando ela fizer escolhas que são diferentes daquelas que eu gostaria. Ou eu vou machucar ela. Isso é mais provável. Já tenho feito às vezes, né? E aí vou lá, peço desculpas, aquela coisa toda. Aí esses dias ela veio para mim e disse assim, papai, mas só as crianças, né? Ela não consegue falar criança, ela fala criança, então só as crianças que pedem desculpa quando erram. E aí olha só aqui, como ela deixou de bandeja, né? Para eu dizer, filha, não. Pede desculpa quem erra, independente se é uma criança ou se é um adulto. E aí lá vou eu pedir desculpa de novo. Então, ou seja, em qualquer ambiente que você tiver, vai haver pessoas que te machucam e que você vai machucar. Na igreja, eu diria que mais ainda, não me pergunte por quê. Não sei se é porque as nossas relações são muito intensas. Mas, quando acontecer essas coisas, você precisa falar com a pessoa certa. Porque só, né, fulano, preciso desabafar. Isso é tão perigoso, mas tão perigoso, que a gente acaba fazendo isso com a pessoa errada. Com pessoas que são mais imaturas, que não vão guardar a história só para elas, que não vão te dar bons conselhos. E aí, de novo, para quem que você corre? Para a liderança da igreja. Não só para mim, tá? Não só para mim. Tenho dito isso, né? Devagarinho a gente vai construir uma rede de discipuladores. A gente ainda não tem isso oficial, mas você pode confiar em todos os líderes de pequeno grupo. Então, você pode correr para o seu líder de pequeno grupo, mas corra para os lugares certos, né? Ou para mim, ou para os líderes de pequeno grupo. Quarto, escolher o perdão em vez da amargura. Nós falamos sobre isso semana passada, né? Então, como manter a unidade no corpo, escolha o perdão em vez da amargura.
Escolha o perdão em vez da amargura. Lembre-se, perdão não é natural, perdão não brota do nosso coração, perdão não acontece e perdão não vem com o tempo, né? Aquela coisa de o tempo cura as dores, isso é um ditado, não é um versículo, e ele é mentira, né? Pelo contrário, o tempo às vezes ele vai socando cada vez mais para dentro a dor. Então não, ele não cura. Versículo, né? A gente falou semana retrasada quando eu preguei, Efésios 4:32, perdoem-se mutuamente, assim como Deus perdoa em Cristo. Continuando, eu pulei uma letra, né? Era para ser letra E, botei F, mas vamos seguir da F como se nada fosse. Confrontar em amor e não comentar com terceiros, né? Isso aqui é difícil, né? Você vive uma situação com alguém e aí você vai lá só entre você e a pessoa e resolve. E ninguém precisa ficar sabendo. Imagina que nível de maturidade quando existe uma treta no meio da igreja, duas pessoas se treteiam, resolvem e ninguém fica sabendo. Isso é bíblico. É isso que a Bíblia diz, Mateus 18:15, né? Vai lá, fala para a pessoa que te machucou, resolve com ela e está tudo resolvido. Aí ele diz, se você não conseguir, se a pessoa não te ouvir, aí você me chama. Ou você chama o líder de pequeno grupo. Aí você chama um pastor. Só depois, né? Então não precisa ser no início, é só depois. Vai lá e resolve, seja maduro. E só depois você pede socorro, né? Ou, como eu disse, ajuda dos universitários. Continuando, evitar conversas que promovam divisão ou panelinhas, né? Evitar conversas que gerem blocos na igreja. Isso é terrível. Isso prejudica muito o evangelismo da igreja. Isso prejudica muito a entrada de novos membros, a entrada de novas pessoas. Eu já disse, eu tenho repetido, eu vou repetir uma semana sim, uma não. Toda pessoa que passa pela porta nessa igreja é bem-vinda. Para mim. A minha pergunta é se é para vocês. Para mim todas as pessoas novas que passam por ali são uma resposta de uma oração que eu tenho feito há 5 anos. Deus, manda pessoas para esse prédio. Enquanto tiver uma cadeira azul dessa vazia, tem lugar para Deus mandar gente. Se você também sente isso, então você sempre vai receber as pessoas muito bem. Então, nós não faremos panelinhas. Aí talvez você diga, Caio, você já disse isso várias vezes, a gente sabe disso, mas a minha pergunta é, na prática, como nós recebemos os novos que chegam? Os novos se sentem acolhidos num primeiro momento, talvez. Né? Ah, que bom que você veio, como é teu nome, seja bem-vindo. Mas a pergunta é, eles estão conseguindo entrar para os nossos grupos de amizade? Estão conseguindo entrar para as nossas conversas? Né? Estão conseguindo entrar para os nossos pequenos grupos? Quando chega alguém no seu pequeno grupo, você diz, não, bem-vindo, senta aqui do meu lado, como que é o seu nome, de onde que você veio, que bom, seja bem-vindo. Quando chega alguém aqui no domingo, né? Esse momento rápido que a gente tem de final de culto, como que você se comporta quando acaba o culto, né? Procura os seus amigos, o que é natural, você deve, e que bom que você faz isso, ou você dá uma olhada, ver se tem alguém novo, vai lá dar um oi, só reflita sobre isso. Né? Não é um puxão de orelha, é só reflita sobre isso. Esse aqui é um texto difícil, né? Hebreus 13:17, ele fala sobre obedecer os líderes, né? E um dos pontos seria, então, submeter-se com humildade à liderança espiritual. A gente cuida com esses textos porque eles podem remeter a doutrinas perigosas, né, em outras denominações, mas que sim, elas servem para a gente e elas ajudam a manter a unidade. Eu vou dizer de forma bem clara, você se submeter à liderança da igreja, né, que parte de mim, da Renata, da equipe ministerial, dos líderes de pequeno grupo, do Conselho Geral da Igreja, da diretoria, isso torna o ambiente saudável. Isso faz com que a gente tenha unidade no nosso meio. Amém? Então, a obediência à liderança espiritual gera unidade, sim. Né? A gente não fala muito sobre isso, pelo cuidado com o receio das coisas que isso pode gerar, mas sim, isso é importante. Esse ponto aqui ele é bem legal, já vou ler. Orar por quem pensa diferente de você dentro da igreja. Isso é muito legal. Por quê? Como eu disse, nós não pensaremos iguais. Né? Isso é muito difícil. Nós não pensaremos iguais, isso é muito difícil. Grave isso. Né? Muito difícil que a gente concorde em tudo. O que você pode fazer, então? Você pode, no meio de uma conversa onde entra essa discordância, você pode gravar de orar pela pessoa. Você, puxa, é verdade. Vou orar por ele. Não para que ele mude de ideia, viu? Essa oração ela não funciona. Mas para que o seu relacionamento continue maduro e saudável, mesmo com as discordâncias. Né? Você
que me ouve, né, às vezes falando dos eventos que eu vou em muito evento interdenominacional, né? O que é interdenominacional? É aquilo que não está vinculado só à denominação batista, mas que são eventos que têm igrejas reunidas de tudo que é denominação. E hoje eu tenho transitado no meio de outras denominações com muita leveza, coisa que não é todo pastor batista que consegue. Faço muito bem, com limites, porque eu já disse tem coisas que eu não gosto, né, em alguns ambientes de culto, etc. Mas faço bem. Tenho muitos amigos de outras denominações. E vou dizer para você, um dos segredos é qual? É não tentar mudar eles. É simplesmente chegar até um... Eu vou até um ponto, ele vem até um ponto, a gente para ali no meio e está tudo bem. Mas eu não oro para que eles mudem, eu não oro para que todos meus amigos pastores virem batistas. Porque senão essa cidade só tem igreja batista, ela tem, sei lá, 200 denominações diferentes. Então eu oro para que Deus mantenha o nosso vínculo da paz, a nossa boa amizade, que a gente possa caminhar junto, né? Lembrar que a causa de Cristo ela é maior do que a sua preferência pessoal. Isso a gente falou um pouquinho no outro ponto, né? Eu gostaria muito que a gente tivesse sempre isso em mente. A causa de Cristo é maior do que a preferência pessoal. Aquilo que Deus está fazendo no coração das pessoas é maior do que aquilo que eu gostaria. A obra de Deus, a salvação, ela é maior do que tudo isso. E, por último, evitar comparar pessoas, pastores, né, ou ministérios, ou igrejas, etc. Isso não funciona. Né? Não funciona. Eu, né, por ser um pastor jovem, sofro com isso. Às vezes em silêncio, às vezes eu ouço, né? Mas eu tenho 38 anos, né? Então não virei nem a casa dos 40 ainda. Para um pastor é considerado pouco. E não cheguei ainda naquela fase boa, assim, da maturidade. Estou tentando, né, chegar lá. Mas sei que fui muito comparado, né? Tanto com o pastor Ivo quando eu cheguei, como com outros pastores que, porventura, vocês puderam ter. Mais velho, mais novo, mais esperto, menos esperto, mais magro, mais gordo. Faz parte, né? Faz parte. Então, assim, o que você precisa entender? Não tem, gente. Não tem pastor igual, não tem pastor que prega igual. A minha história é uma história muito específica. A história desse pastor aí que você está pensando também é muito específica. Olha o jeito que eu fui criado, olha as experiências que eu tive, olha o pai que eu tive, a mãe, a família, o irmão, ninguém teve igual. Assim como se eu for ouvir a história de um outro pastor, a dele também não foi igual. A minha formação foi numa boa faculdade de teologia que formou muitos pastores aqui do Sul. Mas ainda assim, cada um era membro de uma igreja diferente. E eu era membro, por exemplo, de uma igreja muito contemporânea. Né? O meu primeiro ministério foi construir uma pista de skate, colocar dentro do templo, né, lá da primeira igreja batista de Curitiba. Então, assim, foi uma bizarrice, né, que o pastor Michel, na época, sonhou. Por alguma razão, o pai dele e os diáconos deixaram. E a gente construiu a pista e deixou ela ali entre as cadeiras e o palco aqui, né, como se fosse esse espaço. Lá na igreja, na PIB, era gigantesco. Aí, quando desmontava, a gente colocava embaixo da escada. Uma coisa que hoje eu olho, eu não sei nem se eu concordaria, eu sendo pastor da igreja. Mas, na época, foi uma boa ideia. Foi meu primeiro ministério, né? Estranho, mas na época foi uma boa ideia. Mas vamos voltar. Então, evite comparar, por quê? Porque cada um vai pensar de um jeito. Cada um vai ter uma ideia, cada um vai ter uma base. Entende? Olha a minha base, ela é completamente diferente de outras. A idade, como eu disse, as gerações, os professores que teve no seminário, os livros que leu, as fontes teológicas, ou a falta delas, a própria intelectualidade de cada pastor. Tem pastor que é muito intelectual e que gosta disso. Né? Eu me sinto no meio do caminho, eu já li muito, leio, gosto de ler, mas não me considero intelectual, não sou professor, né? Não fico traduzindo texto em grego e hebraico. Ao mesmo tempo, não me considero, né, alguém iletrado, já li bastante, tenho conteúdo. Entende? Então, você precisa achar esse meio termo, esse meio do caminho, para dizer assim, ok, ele é ele, né? Você precisa ouvir aquela música da Ana Paula Valadão, do Você é Lindo Demais, Perfeito aos Olhos do Pai. Né? Eu cantava aquela música direto para a Cecília, e ela reforça exatamente isso. Né? Deus fez a gente, cada um, de um jeito. Um é um, outro é outro, e outro é outro. Se a gente entende isso, isso facilita muito o processo. Porque a gente não fica comparando. A gente aprende a encontrar as qualidades, a gente aprende também a encontrar as faltas, que muitas vezes nem são defeitos, a gente tem que ser justo também, muitas vezes não são defeitos, só são diferenças, às vezes são incapacidades, né? E eu também tenho essa lista, eu gosto de fazer listas sobre mim mesmo, então eu tenho inclusive uma lista das minhas incapacidades, de coisas que eu sei que eu não consigo fazer, e que na verdade elas são oportunidades para vocês, né? Para que vocês supram essas áreas,
para que vocês façam aquilo que 1 Coríntios 12 fala, né, do o corpo bem ajustado, cada um fazendo uma parte, né, e não é que o pastor é o pescoço, ali o cabeça, só fica ajudando a decidir. Mas tem coisas que eu não sei fazer e alguém vai ter que ajudar a fazer. Então, se você se pergunta, por que não tem tal ministério? A resposta é porque eu não sei fazer e porque ninguém ainda disse que quer fazer e quer resolver, e etc. Então, por que não tem tal coisa acontecendo? Por que tal coisa ainda não está desse jeito? Eu nunca escondi isso. É porque nós não temos quem faça. Então, daqui a pouco Deus está te chamando para algum ministério específico e você tem que vir conversar comigo. Amém? E, para a gente encerrar, quarto e último lugar, lá em 2 Timóteo 3, de 9 a 11, 2 Timóteo 3, de 9 a 11. Então, estamos falando sobre unidade, ter o mesmo modo de pensar uns com os outros. 2 Timóteo 3, de 9 a 11. Segunda Timóteo 3, de 9 a 11. Esse texto, o 10, né? Então, 2 Timóteo 3, de 9 a 11, o 10 ele é um texto bem forte. Então, o que eu anotei aqui foi o seguinte: este ponto é duro, e eu quero passar ele com sabedoria e com firmeza. Espero que Deus me ajude a fazer isso, tá bom? Ele vai dizer assim, evite, porém, controvérsias tolas a respeito de genealogias, bem como desavenças e brigas a respeito da lei. Então, né, Paulo escrevendo a Timóteo, isso aqui é uma carta pastoral, Timóteo era um líder espiritual da igreja. Porque essas coisas são inúteis e sem valor. Então, evite conversas sobre genealogia, desavenças e brigas sobre a lei, porque essas... Não tá? Jesus amado. Segunda Timóteo, será que é o 2? Nossa, esse é um texto que eu já tinha decorado de cabeça, hein? Calma aí. Só se for Tito, então. Seguro. Alguém tenta ver se é Tito, que eu vou ver se é 2 Timóteo 2. É Tito, né? Isso. Obrigado. Errei o... É Tito. Só pula um texto. 2 Timóteo era outra coisa que eu estava na cabeça, que é o crente 4G, aquele me confundiu. Vamos lá, produção. Tito, falha minha. Mesmo texto, só muda o livro. Pula um livro para frente. Todo mundo achou? Tito 3, vamos lá. Então, evite, porém, controvérsias. Acharam? Todo mundo? Vamos lá. Evitem, porém, controvérsias tolas a respeito de genealogias, bem como desavenças e brigas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Aí, versículo 10, tá? Esse é o que eu disse que, para mim, é um dos textos mais duros da Bíblia. Ele vai dizer, quanto ao que provoca divisões, após adverti-lo pela segunda vez, rejeite-o. E aí, o 11, ele vai dizer, você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. Amém? Então, nosso quarto e último ensino, o que divide deve ser afastado do meio da igreja após uma oportunidade de se arrepender. Importante gravar essa parte, tá bom? Deve ser afastado do meio da igreja após uma oportunidade de se arrepender. Então, vamos lá. Na ordem, versículo 9, ele vai dizendo, evite controvérsias, evite genealogias, evite ficar brigando, né, tendo desavenças por causa de questões que não são essenciais. Ele usa, então, dois termos fortes, né? São inúteis e sem valor. Né? São coisas inúteis e sem valor. Então, no seminário, né, nós tínhamos algumas expressões que o professor usava. Uma delas era ficar procurando chifre na cabeça de cavalo. Né? Você já deve ter ouvido esse termo, ou ficar procurando pelo em ovo. Né? São duas coisas que a gente não encontra, se você não entendeu o ditado, né? Tem gente que encontra no cavalo, chama de unicórnio, né? Mas isso é muito mais fantasia do que realidade. Então, ele ficava dizendo assim, cuidem com isso, para vocês não ficarem fuçando o texto, procurando coisa que não existe, etc. Né? Procurando chifre na cabeça do cavalo. O que eu posso dizer para vocês? Isso daqui é totalmente prejudicial. Porque não leva a gente para lugar nenhum. Isso daqui destrói completamente a unidade. Por quê?
Sabe qual é uma das maiores grandes divisões, assim, em termos de blocos, né, do evangelho, do movimento evangélico? É quem acredita na predestinação e quem acredita na livre escolha. Né? Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Esse grande bloco começou lá ainda no tempo do Calvino, do Lutero, etc. Né? Existe um movimento chamado arminianismo, que eu não gosto, eu pessoalmente não gosto de falar sobre teologia, não pelo menos no ambiente público, gosto de conversar sobre isso em privado, não acho que é o lugar trazer aqui para o púlpito. Eu trago a teologia, como eu disse, dissolvida no sermão e mastigada, mas não essas coisas profundas e difíceis. Mas nós, via de regra, somos arminianos, nós acreditamos na escolha da salvação. Nosso texto base, João 3,16, né, ele vai dizer que Deus se entregou por todos para que aquele que escolher, né, ou seja, aquele que quiser essa salvação, aquele que se arrepender, aquele que disser, não, é isso que eu quero, esse daí vai ser salvo. E há quem vá por outros textos, que vai dizer, né, mas antes Deus predestinou para a salvação e tal. Esses são aqueles que a gente chama de os calvinistas, ou que acreditam na predestinação. Fato é que isso aqui não é um Y, que cada um vai por um lado e vai sair, né, lá no cafundó do Judas. Na verdade, é tipo um aro, né, um anel de corrente. Ele se abre, mas ele se encontra de novo, porque nós vamos para o mesmo céu. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque se você conversa sobre isso com pessoas maduras, calmas e tranquilas, você tem uma ótima conversa. E não é que eu não goste de falar sobre isso. É como eu disse, eu não penso que seja proveitoso eu trazer no púlpito problemas. Eu trago soluções. Mas se você quiser falar sobre isso num churrasco, num bate-papo, num lanche pós-UPG, eu gosto de falar sobre isso. Só que eu nunca vou falar tentando defender a minha postura ou defendendo a minha ideia. Por quê? Aí agora eu vou fazer uma pergunta. Quem já entrou numa discussão teológica e conseguiu mudar a opinião da outra pessoa? Alguém acha que isso é possível? Não é, gente. Primeiro porque quem gosta de discutir teologia não gosta de mudar de opinião. Aqui está o primeiro ponto que já acabou com a conversa. Segundo, que quem entra na discussão entra para mostrar o quanto é sábio. Vocês me perdoem se eu estou sendo rígido, mas eu tenho bastante dificuldade com esse tipo de conversa. Entra para mostrar o quanto é sábio. Geralmente isso é feito por pastorzinho, sabe? Por cara que está no seminário, primeiro, segundo ano, que está se achando. Aí ele quer mostrar tudo que ele já sabe. Só que ele não sabe de nada. Ele leu 2 ou 3 livros, entendeu? E aí ele acha que ele sabe. E eu me lembro que tinha um amigo pastor que ele dizia assim, cara, quando eu acabei o seminário, eu achava que eu sabia muito, só que depois eu descobri que era a fase que eu menos sabia. Porque, na verdade, o seminário, o que ele é? Ele é uma base para uma construção. O seminário não é a construção da carreira de um pastor. O seminário ele é a base para uma construção. Então, assim, nós só temos um seminarista aqui, que é o Wesley. O Wesley não se preocupa, que isso não é uma indireta para ele, né? Temos a Tânia também, que está na reta final do seminário, a Gabi também está fazendo, a gente tem o Pedro Henrique, né? Temos futuros seminaristas. Eles todos sabem que isso é proibido aqui na igreja, esse tipo de conversa tola e inútil, como Paulo vai dizer. Então a gente não tem esse problema aqui, mas é o que acontece. E aí as pessoas elas querem provar o quanto elas sabem mais. E, gente, não é assim que funciona. Paulo está dizendo assim, esse tipo de conversa, né, a gente fala também sobre discutir o sexo dos anjos, né, outro ditado, esse tipo de conversa não leva a lugar nenhum. O que leva? Conversas agradáveis e edificantes. Né? Gente inteligente, que sabe falar de coisas inteligentes, que gosta de pensar no texto bíblico ou no universo bíblico para chegar a boas conclusões. Isso é uma delícia. Né? Eu sei que às vezes eu cito as pessoas aqui da igreja sem pedir permissão, agora eu vou citar o Bernardo, por exemplo. O Bernardo é um cara muito inteligente. Se você um dia quiser ter uma boa conversa, você conversa com ele. Né? Eu mando ele como meu representante. Converse com ele. Nesses dias a gente foi no aniversário do filho dele, a gente estava batendo um papo ótimo sobre educação, sobre igreja, sobre mudar de igreja. Ele sabe falar sobre tudo. É um cara que lê. Estou errado, Bernardo? É um cara que lê, um cara atualizado e um cara que dá para ter boas conversas. Entende? Então tem como você ser atualizado, tem como você ler teologia profunda, mas sem chegar nesse caminho de conversas tolas. Né? Então, se você gosta desse tipo de conversa, procure o Bernardo e converse com ele. Entendeu o raciocínio? Nós podemos falar. O que a gente não precisa é ir para o caminho de conversas sem valor. Isso não é edificante, isso se torna uma conversa vazia. Amém? Então, por que eu falei do arminianismo e do calvinismo? Porque essa é a maior divisão na história da igreja que ninguém consegue resolver. Pelo contrário, só vai entrando mais gente para cada time, entendeu? E aí o que eu faço? Eu fico no meio. Eu digo, ninguém vai conseguir me arrastar para nenhum dos lados. Por mais que teologicamente, é claro, a gente acredita no arminianismo,
mas eu não deixo ninguém me arrastar para nenhuma das duas pontas, porque eu simplesmente removo o meu corpo da conversa, ou o meu cérebro, se eu não tenho como remover o corpo, eu simplesmente não participo, porque esse foi um dos primeiros textos que Deus falou comigo. Eu gravei isso no seminário ainda, e eu praticamente assim, eu nunca na minha vida entrei em conversas desse tipo, porque por alguma razão Deus me convenceu muito cedo que eu não ia conseguir mudar a opinião de ninguém. E é verdade, passados 20 anos de início de seminário, eu percebi que quem entra numa conversa dessa não entra para mudar de opinião, entra só para provar muitas vezes o quão tolo é, ou para tentar mostrar a sua sabedoria. Amém, gente? Perdão pelas palavras duras, né? Eu disse que esse ponto seria mais difícil, mas é isso que eu acredito. E isso é o primeiro subponto, né? O segundo agora no verso 10 e 11, vamos lá. Ele vai dizer assim, ó, quanto ao que provoca divisões, né? Ou seja, aquele que divide a igreja. E de novo, tá? Eu não sei a história de todos aqui, muito menos a história eclesiástica de todos, em qual igreja você passou. Mas você já deve ter visto, talvez, uma divisão de uma igreja, né? Você já deve ter ouvido falar, você já deve ter visto, estado no meio de, saiu um grupo de 30, foi para outra igreja, abriu lá a igreja com tal nome, o pastor foi junto e etc. Isso é triste, mas isso acontece. Então, quanto ao que provoca divisões, após adverti-lo pela segunda vez, então o que o texto está dizendo? 2 chances, né? 1, 2. Rejeite-o. Rejeite-o. Olha que palavra forte, né? Rejeite-o. Aí 11, você sabe que tal pessoa se perverteu, né? Perverteu e está em pecado. Por si mesma ela está condenada. Então, alguém que provoca divisões é alguém que se perverteu e está condenado. Então, o texto ele dá 2 chances de arrependimento. Você note que a graça que ela está sendo aplicada. Mas o que me chama a atenção é a liberdade que nós temos de rejeitar a pessoa, né? Ainda essa semana, no nosso pequeno grupo, a gente falou sobre o equilíbrio entre a graça e a justiça de Deus. Como é difícil a gente conseguir equilibrar essas duas coisas, né? De um Deus gracioso, com amor infinito, etc., mas que, ao mesmo tempo, estabelece limites, né? Estabelece limites e vem com a justiça dele. E, para mim, esse daqui é um dos exemplos. É o equilíbrio dessas duas coisas, com algo assim muito difícil de colocar em prática. Mas, vamos lá. Como que isso funciona, tá? Nós não temos esse problema aqui. De novo, né? Para mim, esse sermão ele foi instrutivo e ele serve para... tem uma palavra certa. Ele é aquilo que é prévio, né? Ele é para preventivo, né? Então, ele é preventivo para que isso não aconteça na nossa igreja. Mas, fato é que eu conheço esse texto há muito tempo, eu acredito nele e eu vou aplicar ele se for necessário. É só isso que você precisa saber. Então, assim, ó, eu, enquanto for pastor aqui e estiver ao meu alcance, nunca vou deixar a igreja ser dividida sob hipótese alguma. O que eu farei? Eu excluirei imediatamente a pessoa que estiver causando divisão, ou o casal, ou a família, ou o grupo, sumariamente. É bem simples, entendeu? Porque eu amo todos, mas eu amo mais o Senhor Jesus. Pode ter certeza disso. Não há ninguém aqui que eu ame mais do que o Senhor Jesus. E se o Senhor Jesus me pediu para cuidar da igreja dele, eu vou fazer isso com muito zelo. Então, o que acontece? Nós sempre teremos grupos saudáveis aqui na igreja. E se eu ver que o grupo está deixando de ser saudável, pensando em pequenos grupos, a gente vai fazer algo para movimentar, vai trocar e etc. Tá bom? Isso não é por mal, né? Mas a gente nunca pode deixar que uma pessoa prejudique aquilo que Deus está fazendo em todo o grupo. A gente nunca pode deixar que um casal, uma família prejudique. Até hoje, eu não tive problemas com isso. Tive uma outra situação, mas nada grave, né, liderando essa igreja. Como eu disse, nossa igreja é uma igreja surreal, né? Às vezes eu não sei como agradecer a Deus por liderar vocês, né? É pacífico, é tranquilo, nossos grupos são tranquilos, nossas reuniões são tranquilas, nossas assembleias são tranquilas, nossa diretoria é tranquilo, nosso conselho é tranquilo, amo todos vocês. Mas pode ser que um dia você se esqueça que eu preguei isso, eu quero que você grave bem, é que você saiba que o texto diz que sim, né? Nós como liderança temos o direito de rejeitar a pessoa, de tirar ela do meio. Em outras versões ele vai usar expressões diferentes, mas nós podemos, não por causa do nosso estatuto, tá? Porque eu acho nosso estatuto bem equilibrado, né? Já li ele algumas vezes por conta de situações que aconteceram, mas você tem que lembrar que a Bíblia está acima do estatuto da igreja, né? Não vamos cometer essa bobagem de achar que o estatuto vem antes da Bíblia, e a Bíblia diz que sim, que a gente pode excluir. Então, independente do que o estatuto diz, a questão é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que alguém que causar divisões no nosso meio vai ter chance, sim, de se arrepender,
Você pode ter certeza disso, mas vai ser excluído se não se arrepender. Amém, gente? Então eu peço que você grave muito bem isso, né? Isso é uma palavra de amor, mas de firmeza desse texto, com muito carinho da minha parte, para dizer para você que a nossa igreja ela vai se tornar cada vez mais uma igreja saudável, porque nós vamos viver princípios bíblicos. Né? Não se preocupe, está tudo bem. Isso aqui não foi um recado para ninguém. Né? Esse texto ele veio na ordem do que precisaria ser pregado. Né? E eu, quando construí ele, pedi para Deus me dar muita sabedoria, porque eu sabia que seria um sermão com alguns aspectos tensos, mas eu quero que você saiba que está tudo bem. Nossa igreja é maravilhosa, eu amo todos vocês. E como eu digo, a não ser que eu esteja sendo completamente enganado por vocês, para mim está tudo bem e está tudo bem mesmo, tá bom? Amém, gente? Vamos cantar nossa última música, vamos orar e vamos agradecer a Deus pelo que a gente já viveu até aqui. Senhor Jesus, nós queremos encerrar esse momento colocando a vida da nossa igreja diante do Senhor, Pai. Nós queremos te pedir que o Senhor traga cada dia mais unidade no nosso meio, Deus. Como eu disse ali antes, Deus, a unidade ela não tem a ver sempre com concordar com tudo que acontece, mas ela tem a ver com um coração dócil, um coração humilde, um coração obediente, Deus, que se rende à Tua palavra, que se rende à liderança e que caminha junto, Deus. É muito difícil que nós todos concordemos com tudo, eu sei disso, eu tenho essa consciência. Mas eu peço que o Senhor gere em nós cada dia mais uma igreja unida, de gente que se ama, de gente que quer caminhar junto e que quer buscar a mesma coisa. E nisso sim, Deus, eu acredito que a gente pode caminhar todos na mesma direção, se nós todos quisermos a Tua glória, Pai. E isso é o que vai nos unir. Se nós quisermos caminhar debaixo do Teu evangelho, isso vai nos unir. Se nós quisermos caminhar em busca de almas perdidas que precisam Te encontrar, Deus, isso vai nos unir. Se nós quisermos crescer na Tua palavra, Deus, isso vai nos unir. Por isso eu peço, Deus, que a gente possa ser marcado por aquilo que nos une, que são essas coisas que eu citei, entre diversas outras que saem da Tua palavra e não do nosso coração. Pai. E que o nosso coração, Deus, que muitas vezes é tão pecador, ele possa, em nome de Jesus, Pai, ser submisso a Ti. E ele não prejudique a obra da Tua igreja em nome de Jesus, Pai. Amém.